Olá, querido povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a presença do Senhor ilumine o seu caminho e renove suas forças. Seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Palavra de Deus. Sou o pastor Diocleciano e essa é a palavra que edifica o seu dia. Abra seu coração e receba a palavra do Senhor que está no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 4. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Queridos irmãos e amigos, a obediência prepara o caminho para o milagre. Veja que Pedro e seus companheiros haviam passado a noite inteira pescando, mas não conseguiam pegar absolutamente nada. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, depois de ensinar a multidão, disse: Vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes para a pesca. E Pedro poderia ter apresentado muitas razões para não obedecer. Ele era pescador experiente, conhecia aquele lago, sabia que havia trabalhado durante toda a noite sem conseguir nada. Mas Pedro respondeu: Porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. E quando lançaram as redes, pegaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a se romper. E veja que Pedro aprendeu uma grande lição naquele dia. A obediência à palavra de Jesus pode nos levar a experimentar aquilo que a nossa própria experiência não consegue produzir. Às vezes, nós queremos primeiro entender tudo para depois obedecer. Mas Deus nem sempre nos mostra o resultado antes de pedir um passo de fé. Veja que Pedro não sabia o que aconteceria quando lançasse novamente as redes. Ele simplesmente decidiu confiar, e foi justamente depois da obediência que o milagre aconteceu. Talvez Deus esteja colocando alguma coisa no seu coração que você ainda não compreendeu completamente. Talvez seja perdoar alguém, recomeçar, abandonar um hábito, dar um passo de fé ou simplesmente continuar acreditando quando tudo parece dizer que está acabado. Quando tudo parece dizer para desistir. Não permita que o medo, a dúvida ou as experiências negativas do passado impeçam você de obedecer à voz de Deus. O que parece não fazer sentido para você faz parte do propósito que Deus está realizando. E o desafio que eu faço a você hoje: identifique uma área da sua vida em que Deus está pedindo obediência e dê esse passo de fé. Não espere entender tudo para obedecer. Ore, confie e faça aquilo que a palavra de Deus ensina, porque muitas vezes o milagre está do outro lado de uma simples atitude de obediência. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, ensina-nos a confiar na Tua palavra mesmo quando não conseguimos compreender o que o Senhor está fazendo. Dá-nos coragem para obedecer mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Que não sejamos guiados pelas nossas experiências, pelo nosso medo e pelas nossas limitações. Ajuda-nos a lançar as redes novamente quando o Senhor disser: tente outra vez. E que nossa obediência glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amanhã continuaremos nossa série Os Milagres de Jesus, mais do que maravilhas, lições para a vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até a próxima palavra que edifica o seu dia.